Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta e a gente vai agora trabalhar um pouquinho da Carta aos Gálatas, uma carta maravilhosa, né? Espetacular Carta aos Gálatas. Essa Carta aos Gálatas, essa carta ela retrata não uma comunidade específica, por exemplo, a Carta aos Tessalonicenses, então ela retrata exclusivamente a igreja, a comunidade tessalônica. Carta aos Efésios, a comunidade de Éfeso. Carta aos Romanos, a comunidade de Roma. Carta aos Coríntios, a comunidade de Corinto. Agora, carta aos Gálatas, na realidade, ela retrata um grupo de igrejas, de comunidades, é, que Paulo, na sua primeira viagem missionária, e na segunda viagem missionária, Paulo passou por essa região, ele passa pela segunda vez, ele passa por uma terceira vez, e no início da sua terceira viagem, ele vai escrever sobre algumas questões que são importantes para esse grupo de igrejas da região lá da Galácia, onde seria hoje a Turquia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque essa carta, ela realmente, ela está junto com a Carta aos Romanos em termos teológicos, né? Já falamos isso na introdução da Carta aos Romanos, elas estão entrelaçadas, elas estão juntas, são cartas que tem um fio condutor, né? Um fio condutor que é a teologia, cristologia, pneumatologia, soteriologia, eclesiologia, né? Teologia é reflexão sobre Deus, cristologia sobre a obra de Jesus Cristo, pneumatologia sobre o Espírito Santo, soterologia sobre a salvação, eclesiologia sobre a igreja. Então, tem muito outros temas, né, que também são abordados, tanto em Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios. Mas aqui Gálatas não está fora, Gálatas está na mesma toada, na mesma pegada que a carta aos Romanos ou a 1ª e 2ª Coríntios, tá? Então, é uma carta também que vale a pena estudar, vale a pena a gente dar uma verificada, vale a pena a gente ler, vale a pena a gente trabalhar essa carta. Essa carta, ela tem aí alguns pontos que eu quero trazer para vocês, tá bom? Que são importantes, né? Primeiro, o contexto dessa carta, né? Ela é escrita, então, lá pela década de 50, bem no início. Então, se é carta aos Romanos, ela é entre 55 e 56, né? 5, 6 anos depois da carta aos Gálatas, Gálatas é escrito aí bem no início da terceira viagem missionária de Paulo, né? E quem é o destinatário desta carta? A gente sabe que lá na Galácia, na Ásia Menor, né, é uma região fora da Palestina, e ela tem algumas diásporas, que são comunidades de judeus, né, que saíram da região da Palestina e foram para esses outros lugares, esses outros territórios. A gente está no primeiro século da nossa era, e o Império Romano é um império que ocupou todas essas regiões que a gente se refere aqui no Novo Testamento, e mais precisamente nas cartas de Paulo. Então, a Ásia Menor está sob o domínio romano, assim como a Palestina está, assim como a Europa está, assim como parte da África também está. Então, é um território ocupado. E lá na região da Ásia Menor, você tem muitos judeus que vivem nessas comunidades e muitos pagãos também, aqueles que não são judeus, né? Aqueles que são de outras religiões, né? E religiões espiritualistas, religiões da África, da Ásia Maior. Então você tem ali vários tipos de religião ali naquela região. E ali você tem então uma igreja. E quando Paulo chega, é evidente que Paulo vai, a gente encontra isso em Atos dos Apóstolos. Paulo ele vai lá nas sinagogas daquelas cidades da Ásia Menor. E ao entrar nessas sinagogas no dia de sábado, ele começa primeiramente pregando o evangelho para os judeus. Muitos judeus se convertem, outros não, evidentemente, e também outros gregos ali daquela região da Ásia Menor também se converterão ao cristianismo. Então a gente tem cristão ali naquela região da Galácia, da Ásia Menor, né? E esses cristãos passam a ter esses cristãos oriundos do mundo grego, né, do mundo pagão, gentil. Esses cristãos, eles também começam a sofrer influência de muitos judeus
que se converteram ao cristianismo e desejam que esses cristãos, oriundos do paganismo, do mundo helênico, que eles também pratiquem, né, aquilo que diz respeito aos judeus. Então, a gente vai trabalhar um pouco isso, porque a Carta aos Gálatas mostra muito essas questões divisórias dentro da própria comunidade ali, dentro das próprias igrejas ali naquela época, né? Que são os judaizantes, são judeus convertidos ao cristianismo que querem judaizar os cristãos oriundos do paganismo, né? Então querem submetê-los às práticas judaicas, né? Então isso é uma questão que a gente vai ter aqui na região da Galácia, tá? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho, porque qual é a mensagem da Carta aos Gálatas? Então, veja, a Carta aos Gálatas ela não é destinada a uma igreja exclusiva, mas, na realidade, a uma pluralidade de comunidades na região da Galácia. Então, a primeira coisa vai ser a justificação pela fé. E essa justificação pela fé é não pelas obras da lei. Então, a gente já pode abrir Gálatas. Eu vou abrir aqui que eu quero ler para vocês, Gálatas 2 e o versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então, a lei não justifica. Já falamos isso lá em Romanos, né? Paulo já disse isso. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Já falamos isso. A justificação, ela se dá pela fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, esta é uma mensagem uma das mensagens primordiais da Carta aos Gálatas. Esse é um dos temas, que é a justificação pela fé. Lembra que eu falei que Carta aos Romanos, Carta aos Gálatas e Coríntios estão entrelaçadas nesse fio condutor teológico? Está aqui. A justificação pela fé já foi tratada em Romanos, agora está sendo tratada aqui em Gálatas, né? Lembrando que Gálatas foi escrito primeiro do que Romanos. A segunda coisa importante que temos como um ponto temático na Carta aos Gálatas é a liberdade em Cristo Jesus. Então, quando a gente abre capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, Cristo nos libertou para a liberdade, não para colocar novamente o jugo sobre a gente. Então, os cristãos lá da região da Galácia, né, daquelas comunidades cristãs, os judeus convertidos ao cristianismo estavam querendo impor um jugo, né, práticas, né, escravizando eles dentro de uma cultura que era a cultura judaica, que não tinha nada a ver com eles, né? Então, isso diz respeito ao judaísmo, não diz respeito ao cristianismo em Cristo Jesus. Então, não há por que nós termos que nos submeter à cultura judaica, à prática judaica. É isso que Paulo está colocando aqui. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, a escravidão aqui diz respeito a uma escravidão judaizante, né? No sentido de que esse cristão pratique a circuncisão, pratique a guarda do sábado, pratique as questões dietéticas, leis dietéticas, né? Aquilo que pode, não pode comer, animais puros e impuros. Então, aí você tem uma salada de possibilidades judaicas que os cristãos da Galácia, opa, não tem nada a ver com isso, não diz, essas coisas não dizem respeito a eles, dizem respeito aos judeus. Então, se o judeu ele se converteu ao cristianismo e ele quer manter a sua questão cultural sem problema nenhum. Não há qualquer problema em relação a isso. Ele pode continuar com as suas práticas judaicas. É uma questão cultural. Agora, ele querer impor isso aos cristãos, aqueles que foram convertidos lá do paganismo, não faz sentido para Paulo. E o terceiro ponto aqui é o fruto do Espírito. Então, aqui no capítulo 5 mesmo, versículo 22 a 23, mas o fruto do Espírito olha o fruto do Espírito, é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, domínio próprio.
contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse é o fruto do Espírito. É aqui que o cristão ele é manifesto, aqui que o cristão ele é visto, ele é percebido, aqui que o cristão ele é conhecido pelos frutos, não são nem pelos dons espirituais. Vamos ver isso em Corinto. Não é pelos dons, não são pelos dons. Os dons não mostram o quanto cristãos somos, tá? Mas os frutos, ou o fruto do Espírito, manifesta em nós o quanto cristão que somos. Então, paz, longanimidade, tudo isso deve estar na minha vida, porque é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo de Deus que trabalha isso na minha vida. Então, olha como é importante isso, é importante demais a gente viver o fruto do Espírito na nossa vida, porque essa é a ideia de pertencimento, é a ideia da ação, da justificação que Cristo nos proporcionou na sua obra expiatória na cruz do Calvário, como graça redentora de Deus para conosco. E em contrapartida, nós vamos entrar num processo de transformação. A nossa vida ela é transformada em um homem melhor, em uma pessoa melhor, onde a paz vai estar dentro de mim, onde o amor estará nas minhas ações, nas minhas atitudes, a longanimidade, a misericórdia, a bondade, tudo isso farão parte, estarão sendo manifestos na minha vida. Então, o fruto do Espírito, ele vai ser manifesto na minha vida. Por isso que é importante a gente estudar, e Gálatas realmente nos mostra isso com bastante certeza. Eu volto aqui, olha, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter ao novo jugo de escravidão. Então, assim, eu não vou trocar seis por meia dúzia. Se antes eu estava escravizado, se antes eu estava escravizado pelo pecado, acorrentado pelo pecado, e por aí vai, né? Em Cristo Jesus, Cristo me deu a liberdade. E essa minha liberdade, ela é fundamental. Ela faz isso na minha vida. Vamos ver então essa liberdade em Cristo. Número um, natureza da liberdade. Olha só, em Cristo os crentes são libertos da escravidão do pecado e da obrigatoriedade de seguir a lei mosaica para obter a salvação. Então, a salvação é pela fé, ela não se dá pelas obras da lei, ela se dá pela fé. Então, Cristo, ele me libertou da escravidão do pecado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, na liberdade em Cristo, é permanecer firmes. Paulo exorta os Gálatas a manterem-se firmes na liberdade que Cristo conquistou sem voltar às práticas legais. Olha aqui, ó, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Então tem que se manter firme. Mas a questão é que esses judaizantes, eles estão querendo impor novamente esse jugo miserável, terrível, quer escravizar novamente as pessoas, quer trocar seis por meia dúzia. Não, não dá. Sair de um polo e ir para outro polo. Não, Cristo nos libertou. O terceiro aqui é o jugo, então, da escravidão. Se a gente volta aqui no texto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, é uma referência ao sistema legalista, né? Sistema de lei, que impunha a necessidade de observância de lei para ser aceito por Deus. É mais ou menos o seguinte: eu só vou ser aceito por Deus se eu for todo domingo na igreja, se eu der o dízimo, se eu orar, se eu jejuar. Então, eu só vou ser aceito por Deus nessas condições. Nada, nada disso. Nada disso. Deus já recebeu, você já
Deus, ele deu o primeiro passo em sua direção. Hoje você vai à igreja porque a igreja é o lugar privilegiado da palavra dele, onde a palavra ela é trabalhada dentro da comunidade, onde os santos se reúnem, onde os cristãos se reúnem, onde a gente um ajuda o outro, onde a gente vive nesse amor comunitário, nessa coinonia. Ela é importante demais. A igreja tem essa importância. É o nosso é o lugar onde a gente aprende a ser essa pessoa melhor, a viver pela fé. É onde a palavra ela é falada, a palavra que é a palavra de Deus, para nos instruir, para nos discipular. Então a igreja ela é importante, mas dar o dízimo também é importante, porque você mantém aquele espaço, você ajuda as pessoas que passam por necessidade, você contribui para manter esse espaço aberto, para que outras pessoas também possam chegar. Mas tudo isso daí não me faz ser aceito por Deus. O que me faz ser aceito por Deus é minha fé em Jesus Cristo. Então, essa é a nossa realidade, né? Enquanto cristão, que Paulo ele nos dá nessa liberdade em Cristo Jesus. Espero que você estude bastante aquelas mesmas sugestões que eu fiz daquela literatura, principalmente os comentários ali, o comentário bíblico e o comentário das cartas de Paulo que eu mostrei para vocês, né? Esse comentário aqui, olha, as cartas de Paulo, Giuseppe Barbaglio, da editora Loyola, é um bom comentário de Romanos e Gálatas. E o comentário bíblico que eu já passei, estou passando novamente. Né? Você tem diversos autores aqui, né? Da editora Loyola, né? Fazendo um comentário bíblico, e aqui no volume 3 dessa coleção da Loyola, você tem as cartas de Paulo. Todo o Novo Testamento são comentários importantes para a gente entender, então, a carta aos Gálatas. Que Deus nos abençoe, e a próxima aula, então, daqui a pouquinho, vai ser sobre carta aos Coríntios. Até daqui a pouco.